É nessas horas que a gente vê que o Brasil é abençoado por Deus mesmo. Eu não sei se vocês viram, mas na sexta-feira o Trump teve as suas tarifas mundiais derrubadas pela Corte de Justiça, né, dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu é que o Trump ficou muito louco, furioso da vida, e logo que a justiça determinou o cancelamento da tarifa do Trump, das tarifas, né, várias para vários países, que foram implementadas em 2025, o Trump veio para a mídia e falou, né, aquelas suas frases de efeito, do tipo, com isso, na verdade, eles me deram maiores poderes, porque eu já tenho um plano B, e logo de cara eu já vou colocar 10% de tarifa para todo mundo, e o fez, né? Passou um tempinho, foi lá o Trump, já colocou mais 15% de tarifa para todo mundo. E agora a verdade é que os países estão aí meio sem saber o que vai acontecer, né? Porque tem uma decisão da justiça derrubando as tarifas anteriores, tem o Trump aí falando que agora tem poderes, que vai fazer o plano B e impondo 15%. E temos vários acordos que tinham sido feitos, país a país, né, negociações específicas com a União Europeia, com a China, etc., que agora ficaram meio que num limbo, né? Porque não valem as tarifas, então não vale a negociação, mas aí tem esses 15%. E é verdade que. Mas o que a gente tem? A gente tem que, como primeira reação, a gente viu os Estados Unidos subindo, né, a bolsa subindo, afinal de contas as tarifas do Trump eram inflacionárias, porque a gente sabe que o Trump aumenta tarifas para importações, acaba que as empresas que importam vão repassar para os consumidores, e isso aumenta a inflação lá para os americanos, né? E com mais inflação fica difícil de baixar juros. Então, num primeiro momento, quando caíram as tarifas, a bolsa americana subiu, a bolsa mundial, as bolsas de vários países subiram, commodities também, tá? Agora, num segundo momento, tá todo mundo tentando entender. Mas por que eu digo e comecei dizendo que o Brasil, de fato, é abençoado por Deus? Porque o Brasil tinha sido um dos países mais prejudicados pelas tarifas. Não sei se vocês lembram daquele caso do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, até comemorando, né? Que ele tinha ido para lá tentar negociar, e aí o Trump fez uma carta aumentando muito as tarifas do Brasil por conta de como o Bolsonaro estava sendo tratado, o Bolsonaro pai, no caso, né? Então, o Brasil tinha toda essa tarifa a mais. E agora, com essa derrubada, o Brasil acaba sendo um dos maiores favorecidos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estimativa que o JP Morgan fez. Bom, antes a gente tem aqui, ó, quem são os vencedores e os perdedores, né? A variação na tarifa média ponderada por comércio, a tarifa do Trump. Então, o Brasil ficou aí com uma queda de 13%, porque tinha uma tarifa maior, como eu disse, agora que ela foi derrubada, ele foi um dos principais ganhadores, e a China o segundo maior, seguido da Índia, né? E aqui a gente tem essa estimativa muito legal que foi feita pelo JP Morgan, que mostra aqui nesse gráfico de baixo aqui, ó, o Brasil, tá? Ele chegou a ter uma tarifa de 38% no pico lá, né? Logo que fez o Liberation Day, aquela carta do Trump, onde ele colocou a tarifa em todo mundo. Chegou em 38% a nossa tarifa de importação para os Estados Unidos. E agora, com tudo isso, aparentemente a gente caiu para 18%. Então é isso, né? Entre tantas notícias ruins, o Brasil ainda tem algumas notícias boas e algumas boas sortes também. E como eu venho dizendo para vocês aqui nas minhas postagens, o Brasil tá bem na moda, ele tá numa maré boa. Então, para não perder mais notícias importantes para o seu dinheiro, para suas finanças pessoais, para os seus investimentos, me segue @crisinvest e se inscreve no meu site investe10.com.br. O link tá na bio e você vai receber todo dia na sua caixa de entrada as notícias mais importantes de investimentos, mercado, gratuitamente. É isso mesmo. Grande abraço e até mais.